A mensagem já está chegando. Mas você pode desde já se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Pode deixar um like e compartilhar nossos vídeos com seus grupos de amigos. Alice você também conosco, no nome de Jesus. Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, povo que está seguro nas mãos de Deus. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Glórias ao nosso bom Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga graça e paz, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, pedras vivas da obra do Senhor. Monstros, terremotos, pragas, guerras, o anticristo, a grande prostituta. Para muitas pessoas, o Apocalipse é como um lobo mau, um filme de terror, o fim de tudo. E por essa razão, existem pessoas que se recusam até mesmo a ler o livro de revelação dos últimos tempos da vida aqui na Terra. Sim, irmãos, lembremos-nos de que Apocalipse significa revelação. E não estamos falando somente das pessoas do mundo, falamos principalmente das pessoas de Deus, já que os do mundo nem leem a Bíblia.
Então, se existem crentes que correm com medo de demônios, da manifestação de algum mau espírito, consequentemente, esses irmãos tremem e se desmoronam diante das descrições do apóstolo João, das revelações que recebeu de Deus, de Jesus, na ilha de Patmos. Os ímpios, quando ouvem falar de Apocalipse, dos grandes cataclismas, guerras e sofrimento, alguns ensejam até mesmo algum tipo de preocupação. Mas a grande maioria, na verdade, nem se importa, porque ama o mundo. E são poucos os pregadores que se dedicam a pregar sobre o livro do Apocalipse, a detalhar e a ensinar as verdades de Deus. Então, quando se fala em Apocalipse, fica sempre aquela impressão de um Deus mau, injusto e impiedoso. Mas quem conhece ao Senhor sabe que isso não é verdade, que Ele não é assim. Então, fica aqui também uma advertência da parte de Deus. O nosso chamado é para pregar sobre toda a Bíblia e não apenas aquilo que é mais popular ou o que as pessoas desejam ouvir. Mas afinal, quem tem medo do Apocalipse? Você tem, meu amado irmão ou minha amada irmã? Eu não tenho. Mas se você respondeu sim, vamos te ensinar nesta ministração como não ter mais medo das coisas que provém do nosso Deus. Em primeiro lugar, precisamos conhecer, afirmar e internalizar uma coisa. O nosso Senhor é bom, e a sua benignidade e a sua misericórdia duram para todo o sempre e vão além do final dos tempos. Precisamos estar muito seguros disso, meus irmãos. Mas se você não tem essa convicção, dedique mais tempo à leitura bíblica. Procure congregar mais. Busque o conhecimento do Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, e não o Deus que algumas pessoas andam divulgando e pregando por aí. A partir do instante em que você adquire essa segurança, com certeza, uma grande parte do teu medo desaparece. E quanto mais convicto você estiver, mais seguro das intenções do coração de Deus, menor será o teu assombro com o Apocalipse. Não tem sentido, meus amados, ansiarmos pela volta de Jesus e termos medo do Apocalipse. Ou mesmo medo da volta do Senhor. Esse sentimento não é para o povo de Deus. Temer ao Senhor não significa ter medo dele, e sim ter reverência e dedicar o devido respeito a ele. Salmo 136, 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade
dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. Glórias a Deus. Salmo 101. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos, porque somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Salmo 34, 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, então devemos temer ao Senhor. Mas não podemos ter medo do Apocalipse, nem da Bíblia e tampouco de Deus. Certamente, meu amado irmão, minha amada irmã, você já leu a Bíblia. Talvez você não tenha notado, mas a aplicação das sanções da justiça de Deus está presente por toda a Bíblia, em todos os livros, em maior ou menor proporção, dependendo de cada caso, mas sempre em função da violação das suas leis. Essa é uma forte indicação do caráter santo de Deus. O Apocalipse é como qualquer outro livro da Bíblia, porque Deus é o mesmo e não muda, e não aceita o pecado, não aceita a rebeldia do homem em tempo algum. No livro de Gênesis, por exemplo, meus irmãos, Deus, após haver criado o mundo e todo ser vivente, diante da crescente iniquidade e degradação moral e espiritual do homem, exterminou a espécie humana, com exceção de Noé, que achou graça diante de Deus. E por que ele achou graça diante de Deus? Porque foi considerado justo, perfeito e andava com Deus. E por amor a Noé, Deus poupou também aqueles que ele amava, toda a sua família. Gênesis 6, 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé.
Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Meus amados, a justiça de Deus está presente e se manifesta durante todo o tempo, passado, presente ou futuro. Não apenas no Apocalipse. No livro de Êxodo, por exemplo, Deus também julgou e condenou o povo do Egito, que estava oprimindo os israelitas. E Deus então enviou pragas sucessivas, num total de 10 pragas, culminando com a morte dos primogênitos de todas as famílias egípcias, inclusive de Faraó, rei do Egito, o que gerou um enorme clamor entre os ímpios de toda aquela terra. Êxodo 11, 4. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está de trás da mor, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas entre os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Meus irmãos, no livro de Levítico, também encontramos a justiça de Deus. Entre muitos atos iníquos, Deus condena à morte todos os que se dedicam ao homossexualismo. Deus não aceita a iniquidade. E muito embora não haja na Bíblia uma descrição da aplicação prática dessa lei, ela existe, não foi abolida, e demonstra a abominação que o Senhor sente por essa prática demoníaca. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Deus adverte, através do apóstolo, que essa sentença, se não antes, será aplicada no juízo final. Ainda no livro de Levítico, encontramos a aplicação imediata da sanção de Deus sobre as vidas de Nadab e Abiú pela rebeldia, quando eles, descumprindo as ordens de Deus, ofereceram fogo estranho diante do altar do Senhor. Levítico 20, 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Levítico 10, 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Meus irmãos, no livro de Números, também encontramos a aplicação da justiça de Deus devido a murmurações e rebelião. O povo de Israel, enquanto conduzido pelo Senhor, através de Moisés, murmurou contra o deserto e contra o maná, o alimento que eles recebiam das mãos de Deus.
e a ira do Senhor se acendeu. E grande parte do povo foi consumido pelo fogo. Miriam e Arão também falaram contra Moisés, e isso em tom de fofoca, por ele haver se casado com uma mulher cusita, e tentaram se colocar na mesma posição em que o Senhor havia colocado Moisés. O que, ouvindo o Senhor, se acendeu a sua ira, e Miriam ficou leprosa. Números 11, 1. E aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Números 12, 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita com quem casara, porque tinha casado com uma mulher cusita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca, falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Meus amados, vocês devem ter percebido que temos percorrido, na sequência, livro por livro da Bíblia, desde o primeiro, desde Gênesis, para demonstrarmos a presença da justiça do Senhor em cada um desses livros. Mas nós não iremos prosseguir discorrendo por toda a Bíblia, porque não é o objetivo da presente mensagem. O nosso foco, meus irmãos, está no Apocalipse. Precisamos apenas ter a consciência da existência, ao longo de toda a Bíblia, das sanções de Deus aos que rejeitam a sua autoridade, ordens, mandamentos, instruções e orientações. Mas também ninguém precisa se limitar a esses livros, esses primeiros que apresentamos. Recomendamos a cada irmão a leitura bíblica integral e a identificação em cada trecho
da mão do Senhor e, o mais importante, as causas que geraram as ações da parte do nosso Deus. Efetivamente, o Apocalipse é um livro de julgamento, tanto como todos os demais livros da Bíblia. A única diferença, meus irmãos, é que ele corresponde ao julgamento final. E a palavra final assusta algumas pessoas. Mas, meus amados irmãos, nós somos analisados e julgados pelo Senhor todos os dias, sem exceção. E o final dos tempos, na realidade, meus irmãos, é o começo da vida eterna para os justos. Agora vejamos bem. O que é que há de ameaça em Apocalipse ou em qualquer outro livro da Bíblia para os justos e fiéis? Nenhuma. Qual o perigo existente para os santos do Senhor que o amam e o seguem em amor? Nenhum. Então, qual a razão do medo do Apocalipse? Também não há. Quem ama o Senhor é também amado por Ele. Então, tem a proteção dEle. Não precisa ter medo de nada. Quer mais segurança do que estar nas mãos de Deus? Daniel 10, 11. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E, falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Glórias a Deus. Jeremias 46, 27. Mas não temas tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, como também a tua descendência, da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Tu não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo. Porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não darei fim, mas castigar-te-ei com justiça, e não te darei de todo por inocente. Meus irmãos, aí está o segredo. Aos seus filhos amados, o Senhor está dizendo: não temas, eu estou contigo. Vejamos então quem são as pessoas que têm medo do Apocalipse. Elas se enquadram, meus irmãos, praticamente nessas três categorias: os ímpios, os que não conhecem a Deus e os que estão vivendo no pecado. Os ímpios, meus irmãos, ou injustos, que se rebelam contra Deus, escarnecem dele, temem o Apocalipse, porque já sabem que estão condenados.
sem qualquer perspectiva de salvação. Eles vivem fugindo de assombrações, estremecem diante de qualquer perigo, porque têm consciência dos seus erros. Esses são os que vivem na mentira, porque estão sendo conduzidos pelos demônios. Porque a verdade, meus irmãos, é a palavra de Deus. E está bem que eles tenham medo. Na verdade, meus irmãos, precisam mesmo é ter muito medo. Porque se não mudarem de vida, não é nada bom o futuro que os aguarda. Então você, que se dedicou a servir aos inimigos de Deus, ao ocultismo, ao espiritismo, aos falsos deuses, você se constituiu traidor de Deus. Sim, meu irmão, inimigo e traidor de Deus. Porque você foi criado pelo Senhor, mas voltou a sua face para os inimigos dele. Você desprezou o seu Criador. Então você tem duas opções: continuar nessa vida sem futuro e receber a justiça de Deus, ou se arrepender e voltar para o seu Criador. Pode ser, meu amado irmão, minha amada irmã, que esta seja a tua última chance de se redimir e de deixar esse mau caminho. A misericórdia do Senhor ainda está à sua disposição. Mas note bem, ela não ficará por muito tempo. Provérbios 19, 28. O ímpio escarnece do juízo, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos tolos. Gálatas 6, 5. Porque cada qual levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, entre os que não conhecem a Deus, temos também os ímpios passivos, indiferentes, que não profanam o nome do Senhor, mas também não creem nele e não o servem. Mas ficam em cima do muro, esperando para ver em que direção o vento sopra. Normalmente são aqueles que se deixam convencer por teorias como a da evolução do homem, porque são facilmente influenciados em sua maneira de pensar. Temos aí também aqueles dentre o povo de Deus que não chegaram a conhecê-lo profundamente. São os iniciantes na fé, ou ainda aqueles que foram mal doutrinados, ensinados da forma errada,
por alguém que também não conhecia as verdades de Deus e nem a palavra de Deus. Quanto aos ímpios passivos, esses também já estão condenados por não crerem no Senhor. Mas, se quando ouvirem a palavra de Deus, crerem no Senhor Jesus e na sua obra, e de coração se converterem do seu mau caminho, eles serão batizados pelo Espírito Santo e alcançarão a salvação. Isso ocorrerá com todos os que tenham sido previamente escolhidos pelo Senhor, com todos os predestinados do Senhor. Quanto aos que são de Deus, mas ainda não alcançaram conhecimento e intimidade com Ele, fica a nossa recomendação de que leiam a Bíblia todos os dias e se associem a uma congregação que verdadeiramente seja de Deus, que pregue e viva a verdadeira graça de Jesus, e não a lei de Moisés. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e você irá crescer rapidamente na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e estará seguro, porque a nossa salvação é unicamente pela graça de Jesus. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mateus 18, 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Meus amados, os que estão no pecado temem o Apocalipse e a justiça de Deus, porque já sabem que um dia ela os alcançará. Meus irmãos, não é possível ser uma pessoa de Deus e viver no pecado, porque ninguém consegue enganar a Deus. Ou será, meu amado irmão, minha amada irmã, que você pensa que Deus não vê as coisas que você faz? Se você quer ser uma pessoa de Deus, abandone o pecado. Mas se você preferir viver na desobediência, então você não é uma pessoa de Deus. É preciso tomar uma decisão. Espero que você tome a decisão correta, a decisão sábia de abandonar o erro e temer a Deus, e não a justiça dele, e nem o Apocalipse. Agora, se você tem dificuldade em deixar a prática pecaminosa, ore ao Senhor, peça forças a Ele. Ele vai te ajudar.
Tenhamos sempre presente, meus irmãos, que Deus vê a tudo. Deus observa tudo. E mais cedo ou mais tarde a correção chega. Também não nos esqueçamos de que um dia tudo se acaba, inclusive a nossa vida terrena, quer gostemos ou não. E teremos que prestar conta dos nossos atos. Então convém que nos arrependamos dos nossos maus caminhos e busquemos uma rápida mudança de vida, através da misericórdia do Senhor. E olhe, Ele tem ótimas promessas para os que lhe são fiéis. Salmo 94, 8. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Verifiquemos agora, meus amados irmãos, se não vale a pena servir ao Senhor. Entre muitas promessas de livramento e proteção, Ele informa ainda, meus irmãos, que nos poupará do sofrimento do Apocalipse, porque seremos arrebatados pelo Senhor em sua volta. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, vejam bem que maravilha! Teremos os nossos corpos corruptíveis transformados num abrir e fechar de olhos em corpos incorruptíveis, imortais, para podermos habitar no céu com o Senhor. 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glórias a Deus. Meus amados, vejam ainda que Deus tremendo, o Senhor abreviará o tempo do sofrimento, da aflição que virá sobre o mundo, por amor dos seus escolhidos, aqueles que não forem alcançados pelo arrebatamento. Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora,
nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Glórias a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, alguma vez você sonhou com um mundo repleto de paz, de amor? Pois bem, nós que somos de Jesus, seremos coluna do templo de Deus e vamos viver eternamente na Nova Jerusalém, juntamente com os anjos e diante do nosso Senhor. Não existe no mundo, e nem mesmo na Bíblia, promessa maior do que essa. O próprio Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, e nunca mais haverá morte, nem pranto, nem dor, nem clamor. Meus irmãos, isso é tão maravilhoso que não dá nem mesmo para pensar em não ser fiel. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 21:1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glórias ao nosso Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, você gosta de dar glórias ao nome do nosso Senhor? Você gosta de ir aos cultos para cantar hinos de louvor àquele que é santo e digno de toda honra? Então se prepare, porque estaremos para sempre diante do Senhor, trajando vestes brancas, com palmas nas nossas mãos, junto com uma imensa multidão de fiéis, louvando e exaltando o seu santo nome, o nome mais lindo, o nome que está sobre todo nome, o nome do nosso Senhor Jesus. Lá estarão, meus amados, pessoas de todos os povos, línguas e nações, pessoas que nunca mais terão fome, nem sede, porque serão apacentados pelo próprio Deus, pelo Cordeiro de Deus, e estarão livres de toda contaminação, abominação e mentira. Meus amados irmãos,
não existe a menor condição nem de pensar em ficar de fora desse time. Então precisamos ficar atentos, porque só entrarão na cidade os que estiverem com os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que verdadeiramente são de Deus. Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes? E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus lhe limpará de seus olhos toda a lágrima. Glórias a Deus. Apocalipse 21, 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Louvado seja o nosso Senhor. Meus irmãos, neste ponto, eu retorno à pergunta original. Você tem medo do Apocalipse? Meu amado irmão, minha amada irmã. Você que é de Deus, já não pode responder que sim. Sinta-se um super-homem de Deus, ou uma super-mulher de Deus, porque nós temos mais que um Deus. Nós temos um super, um extraordinário, tremendo e maravilhoso Deus de amor. É, meu irmão, minha irmã. Dor, sofrimento e morte eterna é a recompensa que está reservada para os ímpios, para os pecadores e rebeldes, que não querem tomar conhecimento de Deus e das suas leis. Isso não é para nós.
Mas se você ainda não está muito seguro da sua resposta, ou não está plenamente convencido, recomendamos que conserte a tua vida, porque alguma coisa nela não está bem. Pelo menos o teu conhecimento de Deus precisa ser melhorado. E a tua intimidade com o Senhor precisa ser consolidada ou restabelecida. Meus irmãos, Jesus já está voltando. Na verdade, já está chegando. E já não há mais tempo para erros e incertezas. Precisamos ser totalmente de Jesus, só de Jesus. Os que são dele e que ainda não estejam no caminho, certamente acertarão as suas vidas. E juntamente conosco alcançarão a grande recompensa da vida eterna. Mas, meus irmãos, contudo, não podemos nos esquecer de que ainda estamos concorrendo a galardões que serão atribuídos a cada um pela fidelidade a Deus que apresentarem nesta vida presente. Então, leia a Bíblia toda, meu amado irmão, minha amada irmã, de Gênesis a Apocalipse. Não apenas uma parte, leia tudo. Adquira esse hábito saudável de realizar a leitura bíblica regularmente, todos os dias. Ore ao Senhor antes da leitura. Peça a Ele compreensão daquilo que você vai ler. Peça que Ele fale contigo o que Ele quer te dizer. E no final, meu irmão, agradeça a Ele pela compreensão que Ele te deu, pela compreensão que Ele nos dá do que Ele realmente é para todos nós. Mas faça isso com segurança, usando da tua fé. Aplique os mandamentos de Deus na tua vida. Viva pela graça de Jesus, o caminho da salvação. E nunca mais tenha medo do Apocalipse, da Bíblia ou do Senhor Jesus. Confie, meu amado irmão, minha amada irmã, no nosso grande e amado Deus, o Senhor Jesus. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para que vocês se juntem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer em seguida. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, e você então já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 200 vídeos publicados, tudo para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e seja bem-vindo ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Fique conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. É só tocar na imagem do vídeo para ser imediatamente redirecionado. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome que está sobre todo o nome. Quem está com Jesus
não tem medo de demônios, não tem medo de apocalipse, não tem medo de nada. Jesus é a nossa segurança. Louvado seja o nome do Senhor.